Olá, Jaque Camila aqui com mais uma live. E a tema da live de hoje é duas atitudes que te ajudam a aprender inglês na metade do tempo dos cursos tradicionais. Bom, antes de eu falar mais sobre essas duas atitudes, eu vou contar aqui um pouco da história da empreendedora, da mulher empreendedora que eu conversei. E aí eu dei algumas orientações para ela no que ela estava precisando sobre o aprendizado de inglês. Bom, talvez aqui alguém que esteja aqui seja novo, então eu vou dar uma leve apresentada, me apresentar um pouquinho. Eu sou a Jaque Camilo, eu ajudo mulheres empreendedoras a aprenderem inglês de uma forma direcionada, de acordo com a necessidade, certo? Então, se você que está aqui é mulher empreendedora e você ainda não me conhece, você está me vendo pela primeira vez, escreve aqui nos comentários para eu poder te conhecer melhor, fala um pouquinho do que você faz, que eu gosto muito dessa troca de experiências, independente de qualquer coisa. Vamos ver quem está chegando aqui. A gente já tem... A Jerusa já está aqui. Já temos o Valdeci, a Débora, aos poucos o pessoal já está chegando, legal. Tiago. Bom, então essa é a primeira live do ano de 2019. Antes disso, gente, vai dizendo para mim, meu áudio tá bom, minha imagem tá boa, porque às vezes eu tô falando aqui, né? E tem algum problema técnico. Então eu preciso ter a certeza de que vocês estão me vendo e me ouvindo, senão eu vou ter que fazer algum ajuste aqui, né? Então já vai dando um joinha, um ok, já deixa seu coraçãozinho para ter certeza que vocês estão me ouvindo. Estamos aí na primeira live de 2019. Então, first of all, primeiro de tudo, Happy New Year, né? Feliz Ano Novo para todos aqui presentes. E Ano Novo, gente, é uma ótima oportunidade que a gente já está, assim, geralmente motivado para os nossos objetivos novos, para a gente querer fazer aquilo que a gente sempre desejou e procrastinou, às vezes, no ano anterior ou por muitos anos, né? E então o ano novo é a oportunidade de a gente começar ou recomeçar. E aqui eu estou então para falar do inglês, por que não recomeçar a estudar inglês? Bom, e hoje eu vou falar dessas duas atitudes que, para quem quer aprender inglês, são essenciais para você aumentar o seu ritmo de aprendizado. Gente, vou contar a história da Jerusa para vocês. Ela está aqui online e a história dela é sensacional, gente. É uma inspiração para todas as mulheres, para todas as empreendedoras, para todas, sério mesmo. Então, olha só, a Jerusa, a Camila já entrou aqui no Face, a Bia, muito legal o pessoal entrando, deixa o seu joinha para mim, Wellington. Então, eu vou começar a contar um pouco da história da Jerusa. A Jerusa, ela tem 31 anos e ela tem um menino. O filho dela é o João Miguel, de 1 ano e 2 meses. Ela é de Brasília e hoje ela trabalha como empreendedora. Ela hoje em dia está com uma parceria com uma coach de emagrecimento. A parte dela é a parte de marketing digital. Ela também trabalha como afiliada e ela tem um site, um blog, que se chama Mamãe de Águia. Depois eu vou pedir para a Jerusa deixar aqui, eu vou chamar ela de G, tá, gente? Mais intimista, assim, que no bate-papo nosso. Até falei, posso te chamar de G? Que nem eu, gente. Eu não gosto que me chamem de Jaqueline, me chama de Jaque, certo? Então, vou chamar ela de G, tá? Deixa aqui, G, nos comentários do Face o seu site para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Para quem tem mais interesse sobre a vida de mães, né? De mães como nós. Então, assim, eu vou contar um pouquinho da história da G que ela me contou. E aí, quais foram essas duas atitudes que fizeram a diferença para ela? Bom, G, se eu me confundir um pouquinho nessa história, você vai me ajudando, tá bom? Mas, assim, ela me contou que ela, na igreja dela, teve alguns visitantes, eu não vou lembrar alguns detalhes, talvez, tá? E a Graziella tá aqui, hello, Grazi. E esse pessoal que foi lá, esses visitantes, eu não sei direito, eu não lembro detalhes, mas eu lembro que ela falou que eles eram do Caribe, e na igreja dela só 2 pessoas falavam inglês.
E aquilo cutucou muito ela, né? Como assim eu não consigo me comunicar com eles? Ela disse que mesmo assim ela foi lá e tentou falar do jeito dela, mesmo sem saber nada, tentou se comunicar de alguma forma, com mímica e tal. E aquilo cutucou muito ela. Então aquilo ali foi um despertar para ela. Ela começou a, por conta própria, pegar seriados no Netflix, que eu já fiz uma live orientando sobre como aprender inglês usando o Netflix. E ela fez o que eu costumo orientar. Ela pegou, assistiu o seriado primeiro com a legenda em português, para ela entender a história. Depois ela colocava o seriado com a legenda em inglês. E aí ela percebia aquelas mesmas frases que ela já tinha visto como que era em português, ela estava vendo como é que era em inglês. E aí ela ia estudar mais detalhes das frases em inglês, e assim ela foi aprendendo. Ela começou a também repetir umas falas. Ela fala assim: eu sou meio doida, eu saio falando sozinha aqui, ótimo. Para falar inglês, para começar a treinar, repetir as falas, tem que ser doido mesmo. Tem que ser doido mesmo. Mas não é dessa atitude que eu vou falar, só tô comentando um pouco da história dela. Hello, Luiz Felipe! E aí, o que aconteceu? Ela teve a oportunidade de viajar. E aí ela viajou para o Caribe. Ela viajou para ela teve a oportunidade de ficar na casa desse mesmo pessoal que foi para a igreja. Eu não lembro, ela falou o nome foi alguma coisa mesmo da igreja que ela teve a oportunidade de ir. E lá teve uma amiga, uma colega, não sei direito, que a ajudou a aprender ela em um grupo. Não sei se era só uma amiga ou se era um grupo de pessoas. Estou esquecendo muitos detalhes da história dela, mas o que importa é a essência. E aí ela teve a oportunidade de ter essa colega, essa amiga, que ajudou ela e o grupo, tinha mais pessoas, todos os dias a aprender um pouco de inglês por 30 minutos. Olha lá, a Gia já colocou aqui o blog dela. Quem quiser conhecer, Mamãe Águia, já está ali disponível para depois quem quiser conhecer no Face. A Vanessa está aqui, o Gerson está aqui. E aí, o que aconteceu? Ela disse que isso ajudou muito a deslanchar o inglês dela. Ela ficou 2 meses no Caribe. E, gente, olha só, agora presta atenção. Do momento que ela começou a ter um interesse maior pelo inglês e começou por conta própria a estudar, ela também disse que usava músicas, que pegava a letra de músicas para traduzir, ela usava outras coisas. Ela falou que foi um pouco difícil, né, desafiador, porque ela não tinha ali alguém para dar um direcionamento para ela. Mas olha só, gente, de quando ela começou até o momento de depois da viagem dela ao Caribe, foram 9 meses no total. Acho que foi em 2015, não foi, Gê, que isso aconteceu? Gente, 9 meses. Quem é que aprende inglês em 9 meses? Aí você pode estar me falando, Jaque, então só aprende inglês quem viaja. Então é isso. Eu sempre falo por mim, eu não sei se todos que estão aqui me acompanhando nessa live sabem, mas, gente, eu nunca viajei, eu não tenho passaporte, nem passaporte. Então, não é isso que faz a diferença, primeira coisa, certo? Também vou dar um outro exemplo. Tem uma amiga minha, que, aliás, se ela me ver falando dela nas lives, eu não sei se ela vai gostar, mas eu gosto de falar como exemplo. Ela tem consciência disso, que ela mora nos Estados Unidos há cerca de 2 meses. E ela, assim, não, se comunica muito pouco, gente. Por quê? Quando ela está lá nos Estados Unidos, ela convive com brasileiros. E quando ela tá lá, ela tá sentindo falta do Brasil. Então, o que ela faz? Ela assiste novelas, ela escuta músicas brasileiras, ela tá rodeada de coisas do Brasil. E pouquíssimo conteúdo que ela tem em inglês. Então, olha só, quais foram as 2 atitudes que fizeram a diferença para Jerusa, tá bom? Porque mesmo que você viaja, não é a viagem em si que vai fazer diferença para você. É isso que eu quis dizer. Então, eu vou falar primeiro de uma atitude. Uma atitude principal é coragem, tá? Porque olha só, de todas as pessoas... Eu não sei, você tá falando que ela tá falando assim, não, você aprende se quiser e se dedicar. Sim, com certeza, mas não são essas 2 atitudes que eu vou falar. Essas também são primordiais. Gê, você lembra mais ou menos assim, quantas pessoas que tinham nesse dia, que tinha as 2 pessoas do Caribe na sua igreja?
Porque, assim, de todas as pessoas que tinham na igreja, quem é que foi lá e foi se meter a falar com os caras do Caribe? Foi ela. Ela não sabia nada de inglês. Então, existe uma atitude, que é a coragem, ok? E coragem é uma atitude, é uma atitude. Primeiro, é uma decisão. Eu vou ter a coragem. Eu vou lá. Só que assim, talvez a G ela já esteja isso um pouco treinada. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, né? Ela já tenha uma certa facilidade de ter essa coragem mais exercitada, vamos dizer assim, tá? Mas isso fez com que ela tivesse coragem também de viajar para um país que não é o dela, né? Então, assim, também viajar para um país de língua estrangeira que a gente não domina o idioma também é uma atitude de coragem, tá? A Gê falando, mais de 1.000 pessoas na igreja. Gente, mais de 1.000 pessoas naquele dia. Mais de 1.000 pessoas. Ela foi lá e foi se meter a falar com os dois caras do Caribe. Olha isso, tá vendo, né? Qual que é a segunda atitude? A segunda atitude é curiosidade. Ela falou para mim, já que eu sou muito curiosa, né? Ela falou para mim, eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender um monte de coisa, eu gosto de fuçar. Então, assim, ninguém foi lá e ensinou uma técnica para ela aprender o inglês. Ela foi de curiosa. Ah, ela deve ter pensado, não sei, vou tentar imaginar aqui, Gê, como você pensou, né? Ah, eu preciso aprender inglês, não é possível que tenham pessoas que eu não consigo me comunicar com elas. Então, ela foi lá de curiosa, se meter, a querer entender, a querer pronunciar e querer saber detalhes ali do inglês. Eu tenho certeza que quando ela viajou, essa curiosidade dela, essa sede, essa curiosidade é quando te faz, aguça o conhecimento, você desperta um interesse ali por querer, pelo desejo, pela vontade firme de querer aprender, querer entender e de principalmente acreditar que é possível. Então, a curiosidade, ela é um primeiro lapso disso tudo. Se você falar, interessante aquilo ali, deixa eu ir lá tentar entender. Olha que interessante aquilo ali, me parece legal, e aí você vai lá e vai atrás. Essa atitude ela é muito importante para o aprendiz, porque um aprendiz que não tem curiosidade, alguma coisa passa assim do idioma e passa despercebido. Ah, tá, alguma coisa em inglês. Ah, tá, essa palavra tem esse significado. Ah, tá, é uma coisa assim meio... Tá ok, né? Então, pode ser que você não consiga adentrar tanto sobre as questões do aprendizado do inglês, porque te falta um pouco mais dessa curiosidade. Aí a gente tá falando, só tinha o tradutor e mais duas pessoas que falavam inglês. E ela lá no meio, pensa. Pensa se essa mulher não é corajosa, gente. Só que o que eu quero falar aqui? Olha só, o nome da live era assim, 2 atitudes que te ajudam a aprender inglês na metade do tempo de cursos tradicionais. Quanto tempo que os cursos tradicionais costumam dar para você aprender? Né? O curso em si costuma ter cerca de 5 anos. Tem curso que tem até mais, 6, 7 anos. Quando eu estava aprendendo inglês, o curso que eu fiz eram 5 anos, tá? Mas, poxa, a Gi aprendeu em 9 meses, em menos de um ano. Jaque, por que você falou na metade? Olha, ela aprendeu muito menos, não sei, eu não fiz as contas aí, mais menos de um quinto do tempo ela aprendeu, gente. Olha como essas atitudes fazem a diferença. Menos de um quinto. E não é que ela tem dons especiais, eu tenho certeza que são essas 2 atitudes que fizeram a diferença para ela. Mas por que eu falei metade do tempo? Ó, eu tô contando metade do tempo, cerca de 2 anos e meio, tá? Por quê? Porque eu não sei se você que tá aqui me acompanhando tem essa coragem e tem... deu branco. A coragem e a curiosidade. Eu não sei se você que está aqui tem essa coragem e essa curiosidade. Escreve aqui para mim nos comentários para eu saber. Você se sente uma pessoa corajosa? E você se sente uma pessoa curiosa? Se sim, às vezes a gente tem essas características para algumas áreas da nossa vida e para outras não. Se sim, eu gostaria de saber se você tem uma delas ou se você tem as duas e como que ter as duas ou uma dessas atitudes te ajudou a alcançar algo na sua vida. Escreve para mim nos comentários que é importante para eu saber isso.
Ó, o Valdeci tá falando que sim. Então, eu vou ficar na guarda de saber como que isso te ajudou na sua vida. A Anne tá falando corajosa, sim, mas curiosa, normalmente, não. Ok. Quero saber mais sobre isso. Vai falando para mim. Valdeci tá falando as duas. Legal. Quero saber mais de vocês. Oi, Kyria! Hi! Bom, e aí, o que eu quero falar aqui? Que essas atitudes de coragem e de curiosidade são atitudes que a gente desenvolve. Não é algo só que assim que você nasce com isso e morre com isso. Ou se você nasce sem, você morre sem. Não. É como se fosse um músculo. Na verdade, todos nós temos isso dentro da gente. Todos nós nascemos com músculo, não é isso? Eu tenho músculo aqui. A diferença é que eu posso ter esse músculo bem desenvolvido ou não, certo? Mas músculo eu tenho. A mesma coisa, todos nós temos a curiosidade e coragem. A diferença é se esses músculos da coragem e da curiosidade são desenvolvidos ou não em nós. Deixa eu ler um pouquinho. A Fê tá entrando aqui, Fabi. A gente tá falando. Você já sabe muito das duas. Que eu já sei o que é muito dessas duas atitudes, é isso? A Débora, mais curiosa para aprender o novo, coragem em algumas áreas. Eu estou esperando para saber o que essas duas atitudes ou uma delas ajudou a vocês conquistarem algo na vida de vocês. Ninguém respondeu essa pergunta para mim ainda. Como que a coragem e a atitude ajudou você a conquistar algo na sua vida? Então, vamos lá, vou continuando. Então, eu estava falando que essas duas atitudes você pode desenvolver. E como que eu desenvolvo? Vou começar pela coragem dentro do aprendizado de inglês. A coragem eu desenvolvo com pequenos passos. Não vai ser de um dia para o outro que você vai. Hoje eu acordei corajosa, entendeu? Tem dias que a gente acorda um pouco melhor. Mas, assim, são com pequenos passos, tá bom? De pouquinho em pouquinho se aproximando de inglês. Tem uma frase que eu vou falar aqui que eu gosto muito, que é a seguinte, olha só. Courage, vou colar que eu anotei aqui, porque eu não sei de cor, né? Courage doesn't mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. Então, a coragem não significa que você não sente medo. A coragem significa que você não deixa o medo te parar. Essa é a diferença. Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários. O Valdeci está falando, fui para Floripa, na cara e na coragem, tentei me comunicar. Fui para Flórida, não é Floripa. Fui para Flórida, na cara e na coragem, e tentei me comunicar ao máximo lá, tudo em inglês, mas faltou palavras na hora. Isso, olha só, legal, Valdeci, mas eu tenho certeza que essa atitude te ajudou a você conseguir se esforçar ali de tentar entender, porque tem pessoas que têm medo até de chegar perto. Não falo inglês, não vou nem tentar. E aí perde a oportunidade de se desenvolver, né? A Anne tá falando. A coragem me ajudou em todos os aspectos, principalmente para mudar de cidade sozinha. Olha que legal. Porque às vezes a gente fica esperando outra pessoa, né? Fica esperando algo do outro para a gente tomar atitude. Muito legal, Anne, saber essa sua experiência de você, sua. A Anne falando mais. Fui para Vegas sozinha e me virei bem na coragem. Ah, que legal, ótimo. A Débora, me ajudou a me tornar empreendedora. Tive que ter muita coragem, sim. Ser empreendedora envolve muita coragem. A gente exercita esse músculo diariamente, realmente, porque são muitos desafios. Muitos desafios. Quem que é aqui? Juana? É isso, Joana? What do you think about the British? The British people, you mean? As pessoas britânicas ou o idioma britânico? Não sei se eu entendi. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta. Gente, acho que... Ah, não, tá certo. A Vanessa está falando. Aprendi a pedir meu café favorito, quase no último dia da viagem para New York. Já que o problema é que a gente decora. Já vou falar mais sobre isso.
algumas palavras. E aí as pessoas de lá te perguntam outra coisa. E aí me atrapalho toda. Tá, não, já vou responder isso então. Assim, Vanessa, é bom, né? Você tem um scriptzinho, essas frases decoradas, essas coisas decoradas é bom para você se virar ali no mínimo, numas emergências, né? Mas não, você não pode ficar só com isso. Tem que ir além. Tem que se o seu objetivo, por exemplo, é ver situações de viagens, você precisa por exemplo, a situação do café, assistir vídeos sobre situações de café, sobre alguém te atendendo, o que elas falam, e aí como que as pessoas respondem aquilo, e ver vídeos diferentes, e perceber se num filme, num seriado, tem essa situação de café, estudar aquela cena em que as pessoas estão conversando no café. Então, de diferentes fontes, você vai pegar diferentes diálogos, e aí você vai tendo um acervo muito grande de treino de listening, principalmente. De escutar, pegar a parte escrita para você ter um entendimento melhor, de leitura também, que é bom. É bom que no Netflix, como eu disse, filmes e seriados sempre tem, sempre não, a maioria dos filmes e seriados tem essa questão da legenda, e aí você consegue encher a sua cabeça de inglês para quando chegar lá na vivência real, você já vai estar um pouco mais preparada, porque você vai conseguir perceber que existem várias formas de se falar alguma coisa, vai te ajudar a entender melhor, né? Aí a Vanessa continua falando, por isso que aprender inglês é fundamental, né? Não adianta decorar frases. É o que eu disse, existe um propósito. Não é completamente descartado, né? O decorar frases ajuda numa situação de emergência. Poxa, eu tenho 2 meses, marquei uma viagem, vou viajar daqui a 2 meses, não sei nada de inglês. Então, a memorização dessas frases pode ajudar nessas situações emergenciais, mas você não pode ficar só com isso, como eu disse. What do you think about the British accent? Já falo já, Juana, não sei como que fala. Vou deixar mais para frente a sua pergunta, tá bom? Que eu preciso dar continuação aqui no assunto principal da live, que eu parei um pouquinho para falar com vocês, agora eu vou seguir aqui. Eu estava falando sobre desenvolver a coragem. Como que eu desenvolvo a coragem? Então, a coragem eu desenvolvo com pequenas atitudes. Eu vou dar uma dica aqui de coragem, por exemplo, de falar com gringos, né? Talvez esse passo que eu vou dar talvez seja muito desafiador para alguns, mas para outros não. Então, assim, se você mora numa cidade turística, quem que mora em cidade turística? Raise your hand. Levanta a mão aí para ver. Eu moro em Santos, que é uma cidade turística. Então, principalmente agora na temporada, se a gente vai nos lugares turísticos, por exemplo, aqui tem o Museu do Café, o Museu do Pelé, sempre tem gringo, gente, sempre tem. Tem alguns barzinhos perto da praia, sempre tem. Um desafio da coragem de repente, você ir lá e dá um oi para a pessoa, ou pergunta que horas são, né? Ela tá com o celular, esconde seu celular, pergunta, what time is it? Sei lá, qualquer coisa para você treinar a coragem. O objetivo é esse. A pessoa pode, de repente, te ignorar, pode não querer nada com você, mas é só treino de coragem, não tem mais objetivo nenhum, entendeu? Você pode perguntar, de onde que você... Where are you from? De onde que você é? Né? Pergunta para a pessoa. Não sei, assim, qualquer coisa que vá te ajudar a se aproximar, para perder aquele medo, entendeu? Vai com medo mesmo, é isso, vai com medo mesmo. É uma dica. A Débora levantou a mão e disse que mora em cidade turística. A Débora é do Rio, né, gente? A Jerusa está falando que ouvir através de filmes ajuda muito a se familiarizar com a língua, sim. Não achei a mão aqui, não. A Anne não tá achando a mãozinha. Olha lá, a Débora falando, Rio de Janeiro tem muito turista, em Copacabana nesse fim de ano tem mesmo, lá em cada buraco, né? Você virou pro lado, tem. Eu fui pro Rio 2 vezes e uma das vezes eu fiz os passeios turísticos, era toda hora, né? Então, esse é um treino, você vai lá, se aproxima, fala um hi, qualquer coisa, gente. Fala do tempo. Oh, it's very hot today. No Rio, então, né? Olha aí a forma de começar o papo. It's very hot today, né? Qualquer coisa só para você tomar coragem. Você não precisa falar mais nada depois. Não precisa continuar uma conversa, né? Depois você fala assim, sorry,
I don't understand English, e pode ir embora, pronto, não tem problema, você já tomou a primeira atitude. Se você quiser continuar treinando ali e continuar na sua coragem, ótimo, senão tudo bem, você tem que, são pitadinhas, né? E tem coragem que a gente treina com coisas simples. Tem uma coragem, por exemplo, que muitas pessoas têm um medo, que é de se ouvir, tá? De se ouvir mesmo. Então, às vezes, a sua coragem é você repetir o que você entende em inglês, para se habituar a se ouvir em inglês. Então, a coragem, às vezes, é assumir uma loucura, entre aspas. Porque a Gia até falou, né? Ah, eu sou uma louca, falo sozinha mesmo. Essa em inglês, elas falam sozinha em inglês. Todas. E é engraçado que a grande maioria, quando eu vou perguntar, se acham doidas e acham que é só ela que fala sozinha, entendeu? E não é. Então, às vezes, a coragem é você repetir, se escutar falando inglês. A coragem, às vezes, é você aceitar suas imperfeições na hora de falar, que você fala tudo errado, ou até que você canta tudo errado, né? Eu vou fazer uma live sobre isso, que a gente estava num grupo de empreendedoras em que a gente estava falando sobre cantar errado em inglês e que muitas se sentiam constrangidas. Nossa, precisa ter coragem mesmo para cantar errado, porque é legal, porque é divertido. Né? Então, enfim, tem várias formas de você treinar a coragem. Escreve aqui para mim nos comentários se vocês conseguem pensar em mais formas de vocês exercitarem o músculo da coragem, para ele ficar bem forte e ajudar vocês a estar mais perto do aprendizado do inglês. Deixa eu ver aqui um pouquinho, interagir com vocês. O bem da verdade é que lá fora, quando você tenta falar mesmo que esteja falando errado, eles não ligam, sabem que você é de fora. E lá você não tem opção. Fala e pronto. Legal, Fabi, né? Fabiana, é isso mesmo. Você tem que falar e pronto. E geralmente eles têm uma boa aceitação. Geralmente essa trava é muito nossa, né? Aí a Joana tá falando, é que eu tive forte mais coragem com o inglês britânico por causa dos T e D semelhantes ao português. E o ritmo achei mais fácil. Eu não posso ver um gringo que tô indo puxar assunto. A G falando. Eu não posso ver um gringo que tô indo puxar assunto. Olha que legal. É muito corajosa essa mulher, gente. O tempo inteiro tá indo lá falar com gringo, né? Fiquem aqui comigo que daqui a pouco eu vou falar como exercitar o músculo da curiosidade. Mas antes eu vou responder a pergunta da Joana, que ela já tinha falado para mim sobre inglês britânico. Na outra live já teve alguém falando sobre isso. Se eu não me falar Joana ou Juana, me ajuda. Fala se é com J ou com R que pronuncia. Bom, eu vou comentar a minha experiência sobre isso, tá? Juan é homem? Desculpa. Eu não tô vendo quem é. Juan. É o Juan que foi meu aluno ou não? Tô viajando. Porque eu tive um aluno Juan. Não sei se é ele. Agora que eu vi o sobrenome, agora que eu liguei assim, tá tudo junto o nome, né? Então, os tipos de sotaque em inglês é algo muito pessoal, tá? É a mesma coisa que eu te perguntar. Você acha que é mais fácil entender o português do norte ou o português do sul? Isso é algo muito pessoal, depende com o que você está acostumado. Tem algumas pessoas que sentem mais facilidade com o inglês britânico, outras pessoas que sentem mais facilidade com o inglês americano. Na verdade, a maior facilidade geralmente está com aquilo que a gente está mais acostumado a ouvir e treinar. A minha experiência, por exemplo, eu tenho mais facilidade com o inglês americano, porque eu sempre ouvi mais inglês americano e eu busquei sempre treinar a minha fala com o inglês americano. Quando eu fiz uma prova de Cambridge, eu não sei se todos aqui sabem também de inglês avançado, o CAE. E a primeira vez que eu fiz a prova, eu reprovei. Eu reprovei. E isso eu já dava aula, não sei, 7, 8 anos. E aí já aprendi inglês há muito mais. Então, por que eu reprovei? Porque a maior parte da prova, ela era o listening da prova, ela era com inglês britânico. E eu não estava habituada a entender tanto inglês britânico, entre outros aspectos da prova.
Então, eu tive que me familiarizar, ouvir muito mais áudios, vídeos de pessoas falando com sotaque britânico, para eu me habituar e fazer treinos específicos também da prova. Aí eu fiz de novo depois da prova e passei a segunda vez. Mas isso é algo muito, muito pessoal. Respondi sua pergunta, Juan? É de Belém. Olha que interessante, Juan. Eu tive um aluno que o nome dele era Juan Angel também. Prazer, nice to meet you. Bárbara chegou aqui. É a Bárbara que foi minha vizinha? Minha amiga de infância, gente. Bom, vou continuar aqui. Então, olha só. Agora eu vou falar sobre... Fica aqui comigo, hein? Eu vou falar sobre como treinar o músculo da curiosidade. Como que você treina o músculo da curiosidade? Gente, é simples. Você vai pegar lá uma frase em inglês. E aí você vai prestar atenção nos detalhes, por exemplo, da pronúncia. E aí você, sei lá, vou pegar um exemplo aqui do verbo read, que é ler. Aí você presta atenção. Ah, que interessante. Olha, escreve com R e a pronúncia é tipo er. Ah, que interessante. Olha, escreve EA e a pronúncia é com I. Read. Que interessante. Prestar atenção na curiosidade é uma coisa assim que você tem curiosidade, isso faz com que você preste mais atenção a detalhes, você fica ali aguçado para querer entender. Poxa, read significa ler. Será que existe algum outro significado dessa palavra? E você vai lá, você pesquisa, você vai a fundo, tá? Ó, interessante, uma vez eu fui buscar um vídeo aqui e eu vi que ele pronunciou read com a pronúncia de red. Por que será? Será que às vezes pronuncia read, às vezes red? Não sei, vou perguntar para Jaque, vem perguntar para mim. Pesquisa na internet, qualquer coisa. Curiosidade, gente, vai atrás, tá? Bom, eu já respondo essa dúvida, que geralmente red é a pronúncia do passado, do verbo ler. Read se escreve igualzinho, né? Mas geralmente no infinitivo é read e no passado simples é read, por exemplo. A Fabi tá perguntando, você tá dando aula em Guarujá? É a Fabi que foi minha aluna também? Não tô, Fabi, eu tô em Santos. Tô morando em Santos. A Aline Cristina entrou aqui. Tô em Santos e tô presencial em Santos e também tô criando meu curso online. Tá bom? Tô criando meu curso online agora em janeiro. Bom, deixa eu continuar aqui com a live. E eu tô focando em ajudar mulheres empreendedoras. Então, provavelmente esse curso ele vai ter um foco aí de vocabulário, de vídeos que permeiam o mundo do empreendedorismo. Se for do seu interesse, já eu vou divulgar mais sobre isso, ok? Bom, e aí eu quero falar sobre uma outra parte que a gente conversou, que, assim, apesar de a G ter muita coragem para tudo, para ir lá e falar com os gringos, ela tem um medo. Então, assim, olha como eu comentei, às vezes a gente tem muita coragem, mas a gente sempre tem os nossos medos, eles estão ali. E aí, qual que é o medo dela? Porque ela falou assim, que ela aprendeu inglês muito da prática, então ela consegue entender muito do que ela escuta e ela consegue se comunicar, tá bom? Só que ela não domina ainda a escrita do inglês. E ela contou para mim que ela foi para uma entrevista de emprego em inglês. E ela desenrolou lá, fala, tranquilo. E pediram para ela fazer uma autobiografia escrita. Ela falou que ela sofreu assim, emocionalmente com aquilo, porque ela não se sentiu capaz de ir lá e escrever. Porque ela não tem isso treinado. Isso deu muito medo nela. E que isso é algo que ela ainda tem muito medo. Porque se ela precisar escrever e-mails, enfim, se ela ter a necessidade de escrever, ela não sabe escrever, porque ela precisa se preocupar mais com os detalhes de regras, de gramática, coisa que ela ainda não se aprofundou. Então, foi aqui nessa parte que eu orientei ela, com o que eu já orientei nas outras lives, só que nas outras lives eu orientei a treinar o áudio. No caso, a necessidade dela é escrita. E aí eu até indiquei um site que chama writeandimprove.com, né? writeandimprove.com. Escreva e melhore, né? Ao pé da letra aí, traduzindo. Que é um site que ajuda você a desenvolver a sua escrita. Ele corrige, é bem bacana.
Só que assim, gente, a Jerusa, ela é mulher, ela é empreendedora, ela é mãe, ela não tem tempo, essa mulher, gente. Então, como que ela faz para estudar? Eu dei a dica de ela pegar poucos minutos por dia, 5, 7, 10 minutos por dia, ir lá e fazer, escrever 3, 5, 10 frases por dia. Pouco, você pode começar com pouco. Você não precisa ter 1 hora por dia para começar a fazer algo do seu objetivo, para começar a aprender inglês, para começar a estar mais próximo do seu sonho, de algo que você quer alcançar. Você pode começar com pouco, com poucos minutos por dia. E foi isso que eu orientei ela no objetivo dela. Mas no caso, se o seu for de aprender a entender inglês, ou for de aprender a ler mais inglês, ou for de aprender a falar inglês, você pode começar com poucos minutos todos os dias. É muito mais importante poucos minutos todos os dias do que 2 horas um dia só, por exemplo. Porque o nosso cérebro, ele precisa tá habituado com o inglês todos os dias. Não adianta você só pegar um dia na semana, 2 horas. Não é o suficiente, porque quando a gente não reativa algo, toda vez que a gente dorme, uma parte das informações são apagadas do nosso cérebro. Então, a gente precisa todo dia estar vendo algo que é importante para a gente, que faz parte de um objetivo nosso, porque a gente vai estar relembrando para o nosso cérebro que aquilo é importante e vai ajudar a gente a reter mais as informações. Ok? E olha só, gente, 2019, me diz, você aqui, que está aqui, você merece se dar esses 5, 7, 10 minutos diários para alcançar o seu objetivo. Você merece isso, tá bom? Então me diz aqui quem é que já se dedica, mesmo que seja poucos minutos diários. E me diz quem ainda não se dedica. Quero saber um pouquinho de vocês. Escreve aqui para mim. A Fabi está falando que é amiga das minhas irmãs, não sei se eu tenho certeza que Fabiana que é, eu conheço. O Juan agradeceu, de nada, Juan. Bom, agora eu quero falar também do seguinte. Só deixa eu falar alguma coisa aqui sobre medo também. Quero falar uma frase sobre o medo, tá bom? Que era a situação que eu comentei da Jerusa, que ela tá com medo de escrever e ela tá sempre adiando essa situação de começar a escrever porque ela tem medo. Então, a frase é a seguinte: tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. Então, sabe, tudo aquilo que você sempre quis alcançar está do outro lado do medo. Então, vai com medo mesmo. Vai pouco a pouco, todos os dias, um pouquinho por dia. Porque você vai chegar lá. Mas só que você vai ter que ir com medo mesmo. Porque se você for esperar não ter medo para ir, você não chega lá. Ok? Aproveita o começo do ano. Aproveita essa motivação do ano. E eu tô aqui para te ajudar. Todas as dúvidas, vai com a sua curiosidade, exercitar a sua curiosidade. Manda para mim todas as dúvidas que você tiver, que eu vou criando conteúdo de acordo com as necessidades de vocês. Principalmente você, mulher empreendedora, que eu tô aqui para te ajudar, principalmente nas suas necessidades. Bom, e aqui eu quero falar uma coisa também sobre a Jerusa, que é o seguinte. Olha só que interessante o caminhar dela, gente. A G, ela foi para uma parte mais prática do inglês, que ela chama, né? Para uma parte que eu chamo mais informal, que ela foi buscar entender o que falam, né? E ela foi, pouco a pouco, conforme ela ia enchendo a cabeça dela de inglês, ela foi buscar falar. Ela foi lá numa língua, num país em que falam inglês, e ela foi buscar. Lá ela até comentou que era uma pronúncia de inglês mais britânico, até era dúvida aí do Juan, lá eles puxam um pouco mais. Mas é claro, em um país diferente do Reino Unido lá, né? Então, não é no Reino Unido, então eles têm um sotaque puxado, mais puxado. Enfim, cada região acaba puxando mais o sotaque, assim como a gente, né? Eu moro em Santos, é um sotaque, gente. O mesmo estado, a cidade do lado, que é São Paulo, se eu for 1 hora aqui, já tem sotaque diferente um pouco. Imagina outros países, né? Enfim, mas não é esse o foco que eu ia dizer. E aí, ela aprendeu inglês desse jeito mais informal. Ela consegue entender, ela consegue se comunicar, mas ela diz que ela sente falta da gramática, de entender um pouco mais, por exemplo, o passado, que ela nem sempre lembra de colocar os verbos no passado. Mas o que eu falei para ela? Eu falei, Gê, você fez o melhor caminho. Quem é que chega aonde você tá? Eu disse para ela, com 9 meses estudando e treinando inglês.
Quem é que chega em 9 meses, começa um curso e consegue aprender a entender e se comunicar? Se vocês conhecerem mais alguém, vem aqui e me fala, porque é muito interessante. Não é muito interessante, gente? 9 meses ela aprendeu. E aí, foi o que eu falei, porque é o que eu sempre recomendo aqui. Gente, eu, já que aqui, ó, levei 5 anos para aprender inglês. E depois que eu estava 5 anos estudando, eu fui começar a dar aula, depois de 5 anos estudar. E eu senti segurança para conseguir me comunicar só depois de começar a dar aula. Então, eu falo que, na verdade, foram cerca de 6 anos, gente. Olha isso. Por quê? Porque eu comecei num caminho que eu considero ser inverso, tá? Eu fui começar aí com a maioria dos cursos, como a maioria dos cursos tradicionais, que começam com as regras, que começam a entender regras, que começam com muita coisa de fazer exercícios de gramática, com muita coisa escrita. E a fala até vem, mas às vezes é uma fala precipitada, porque não ajuda a como fazer treinos de colocar inglês na cabeça, treinos de listening. Ninguém me ensinou a fazer treino. O listening que eu tinha, e é como acontece na maioria das escolas, é um listening que você já é avaliado, se você consegue entender ou não, ou o que você consegue entender. Mas como eu vou ser avaliado de uma coisa que eu não treinei muito? Então, o que precisa ter é muito mais ajuda para treinar do que avaliação, se eu consigo entender ou não. Tá entendendo a diferença? E assim, gente, não estou falando que as escolas estão completamente erradas ou que está tudo errado, não é isso. São caminhos que funcionam para algumas pessoas e que para outras pessoas não tanto. E eu gosto de mostrar que existem outros caminhos, além dos cursos tradicionais. É isso que eu estou trazendo. E que eu acredito serem mais efetivos. Tá? Então, olha só o resultado da Jerusa, gente. 9 meses ela aprendeu a se comunicar em inglês. 9 meses. O que ela fez? Ela foi focar nas habilidades de comunicação, em entender muito inglês e depois disso a falar. Tá bom? Ela falava que ela tentava entender muito inglês, com situações de filmes, com situações de seriados. É isso, é isso. Você pode pegar vídeos também da sua área. Como eu disse, vídeos sobre empreendedorismo, que eu vou falar um pouco mais disso aqui daqui a pouco. E o que eu quero dizer? Esse é o caminho natural. Igual quando a gente é criança, como é que a gente aprende a falar? Como é que a gente aprende o idioma? A gente aprende a entender o nosso português, depois a gente vai falando pouco a pouco, e quando a gente entra na idade escolar é que a gente vai aprender gramática e as regras e a polir ali o nosso idioma. O inglês precisa seguir um caminho similar. A gramática precisa ser pitadinhas, ou ela precisa vir mais forte num segundo momento, tá certo? É isso que eu acredito, porque se você percebe que você tem um avanço para se comunicar, para entender muito inglês e começar a falar com mais naturalidade, isso vai te dar segurança, vai te ajudar a se sentir mais à vontade com o inglês, do que se você seguir o caminho de regras de gramática de inglês e seguir ali aquele caminho em que você faz muita escrita, vai ser tão longo que você começa a se desmotivar, você começa a desacreditar, você fala, não é possível, tá demorando muito. Porque geralmente, se você quer realmente aprender as habilidades de comunicação, não adianta você focar muito nas regras e na gramática, porque não é isso que vai te ajudar a aprender a entender muito inglês e a falar, ok? Tô sendo clara, gente? Me diz, estou sendo clara? Vocês concordam comigo? Se concordam ou não também é uma questão, porque a gente pode ver pelos resultados. Olha a Jerusa, de novo. O Valdeci está falando, comecei a me dedicar mais tempo agora. Aí a Fabi está falando, pode chamar de Fabi? Elmen entrou aqui agora também. A Fabi está falando, meu grande problema é entender. Leio e escrevo bem, mas entender o listening sou péssima. Juro, eu tento, mas não funciona. Fabi, eu fiz outras lives focando sobre como entender. Se você, no Face, as minhas lives ficam gravadas no Facebook. Eu vou digitar aqui no Face, você pode me procurar assim, ó, Jaque Camilo 1, tá? E aí as lives ficam gravadas lá. Eu já fiz umas 3 lives que eu falei exatamente sobre como entender mais, como você fazer treinos de listening.
para você conseguir entender. Às vezes não funciona porque você não pegou um método que vai te ajudar a você conseguir entender, a você conseguir fazer esses treinos, tá bom? Assiste as lives e depois vem me contar se você ficou claro, se você entendeu o passo a passo de como que faz, e depois pratica e vem me contar se tem te ajudado, tá bom? Que é muito importante para eu saber se tem te ajudado. Porque se de repente não estiver funcionando para você, eu vou te ajudar a te dar um direcionamento melhor e mais específico de acordo com a sua necessidade, tá? A Débora está falando, a minha meta para 2019 é ter mais tempo para me dedicar ao inglês. Então, Débora, lembra do que eu falei? Você pode começar com 5, 7, 10 minutos por dia. No seu caso, já te dei até a orientação de começar experimentando inglês no seu dia a dia. Você não precisa esperar ter tempo para começar, tá bom? É isso que eu sempre recomendo. Não espere ter tempo, não espere ter outra pessoa, não espere deixar de ter medo. Começa hoje, começa agora, gente. Hoje. A Fabi tem eu no Face. Legal, Fabi, qualquer coisa você me chama lá. Mas esse Face é da minha fanpage. Você tá na minha fanpage? A minha página específica que eu ensino inglês, não a minha pessoal. Bom, o que eu quero falar? Ai, gente, agora eu quero contar uma coisa muito interessante da Fabi, que é a seguinte. Da Fabi, não, tô confundindo as pessoas. Da Jerusa. Ela disse assim que, bom, ela trabalha muito com as mídias sociais. E aí ela disse que ela já andava. A Débora, antes de contar da G, a Débora fez uma carinha assim, ó, porque eu dei um puxão de orelha nela. A G, ela falou assim que, bom, ela busca trabalhar com marketing digital, então ela busca entender mais sobre as redes sociais. E ela falou que ela começou a estudar sobre o Pinterest, né? E aí ela assistindo os vídeos, falando sobre o Pinterest e os blogs, ela acabou vendo assim que a maioria das pessoas falavam dos benefícios do Pinterest, mas que era uma coisa ali mais do mesmo. E aí ela achou uma menina, uma mulher. Ela só faltou ela me falar qual que é o nome do canal. Que ela ficou de ver para mim e me passar depois. Eu vou ficar no aguardo aqui, G. Que ela fala sobre o Pinterest. Só que o canal é em inglês. A mulher fala em inglês. E a gente entende. Ela falou assim que ela não entende assim super tranquilamente, que às vezes ela tem que parar, voltar, ler de junto a legenda em inglês. Mas ela entende. E aí ela disse que o que fez muita diferença para ela foi que essa mulher desse canal ajudou ela a criar uma conta no Pinterest e passo a passo ali criar tudo que precisa para o Pinterest. E aí eu perguntei para ela, Gê, isso te ajudou em alguma coisa para o seu negócio? Ela falou assim que esse blog dela, Mamãe Águia, tinha 0 visitantes, né? Não tinha ninguém, assim, ela postava as coisas, não tinha ninguém. E que ajudou a trazer visitantes para o site dela, ajudou a trazer tráfego. Então, olha só, coisa que ela não encontrou em lugar nenhum aqui dos canais brasileiros. Por que isso? Gente, os Estados Unidos, principalmente, estão anos-luz, eu não sei dizer, não lembro das pesquisas que eu já pesquisei sobre isso. Se alguém souber essa informação, até me ajuda muito. Se eu não me engano, são 10 anos à nossa frente. Principalmente no marketing digital, gente, eles estão muito à nossa frente. Existe uma coisa que chama marketing de conteúdo, que é quando você põe conteúdo para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam aprender na internet. E os canais de YouTube dos Estados Unidos estão cheios de conteúdos que ajudam as pessoas, às vezes com coisas muito melhores do que a gente encontra no Brasil. Então, olha só, como aprender inglês ajudou ela a trazer mais visitantes para o site dela. Imagina, às vezes, coisas que a gente busca e não encontra. Se você pegar e entender inglês e pegar canais em que vão te ajudar ali. Olha só, ela falou que pegou ela passo a passo e foi ensinando. Aquilo que às vezes você apanha para fazer sozinho, um canal te ajudando a fazer algo que você precisa, passo a passo, ou um canal que vai te trazer informação que é diferente do mais do mesmo que a gente encontra nos canais aqui brasileiros. Ou que ou que vai ter algum curso que é em inglês que vai te ajudar a alcançar um objetivo seu, coisa que não tem aqui no Brasil. Então, assim,
Gente, amplia os horizontes, traz oportunidades que a gente não imagina quando a gente consegue entender o inglês. Então, começa isso, porque olha só o tanto de oportunidade que você pode estar perdendo, de crescimento, de ampliar os seus horizontes. Começa hoje, começa agora, não espera, não espera ter tempo, ter dinheiro, não ter medo, como eu disse, exercita os seus músculos da coragem, exercita o seu músculo da curiosidade e começa. Escreve aqui para mim agora um comprometimento. Escreve aqui para mim, quero ver. Todos os dias eu vou começar a estudar inglês 5 minutos por dia em tal horário. Qual que é o seu horário? 10 minutos por dia. Qual é o seu horário? Depois do café da manhã? 10 horas da noite? É no horário de almoço, meio-dia? O que você vai fazer? Se você não sabe o que fazer, assiste as minhas outras lives que eu dei passo a passo de como começar a entender inglês lá no Face, Jaque Camilo 1, a minha fanpage. A gente tem no domingos aqui a Valiene Coach, é isso? Bom, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, porque se não tiver nenhuma dúvida, eu já vou encerrando por hoje. Eu queria agradecer muito a Jerusa por ela ter trazido a oportunidade para que a gente pudesse bater o papo, porque com isso ela é uma inspiração para muitas, principalmente mulheres empreendedoras, mães, que às vezes acreditam ser muito difícil encontrar tempo para fazer algo que é o seu objetivo de aprender inglês. Ela deu um jeito de fazer as coisas acontecerem para ela. Ela é uma inspiração, gente. 9 meses ela consegue se comunicar, ela consegue, até hoje, olha só, ela falou que ficou um tempão sem exercitar, desde 2015. Então, vão fazer 4 anos, né? Ela ficou sem treinar, e mesmo assim ela consegue hoje ainda entender e falar. Tá? A Débora está falando. A escolha do horário faz alguma diferença para aprender o inglês? Pode fazer a diferença para você pegar a rotina, Débora, o que é importante, tá? Faz a diferença para você ter um compromisso com você mesma, tá bom? Porque se às vezes a gente deixar, vou fazer inglês quando dá tempo, esse tempo nunca chega. E a escolha do horário é muito pessoal. Tem pessoas que às vezes acordam de manhã e estão super bem dispostas de manhã. Então, para elas, às vezes, não faz diferença se elas acordarem uns 10 minutos antes para poder estudar inglês. Mas tem pessoas que, ao contrário, elas rendem muito mais à noite, que para elas não vai fazer diferença ficar 10 minutos a mais acordado para poder estudar inglês. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super matinal. Não me importo de acordar 10 minutos mais cedo para fazer algo do meu objetivo. Agora, se deixar para fazer isso à noite, eu vou capengar, vou dormir no meio do caminho. Não é para mim. Então, isso é muito pessoal. Tem pessoas que gostam de aproveitar o horário de almoço, quando tem uma rotina super corrida, que é o momento ali de relaxar e tá com a mente mais aberta. Qual que é o seu horário em que você se sente melhor, Débora? De manhã, de tarde, de noite, no almoço? E como eu disse, funciona para rotina, para você se habituar. Sabe aquela coisa assim? A gente às vezes acha que não, mas todos nós temos uma rotina, às vezes matinal. Por exemplo, eu quando acordo, eu vou ao banheiro, faço a minha higiene, e aí eu tomo um banho, né? Eu vou tomar um café. Então, assim, às vezes eu faço um alongamento, geralmente faço um alongamento. Então, eu tenho uma sequência de coisas que eu faço na minha rotina. Se você acrescentar o inglês aí, vai ficar algo habituado. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, quando eu era criança, eu tive uma fase que eu não gostava de tomar banho. Eu acho que toda criança às vezes tem essa fase, não tem? Tinha uma época que era uma luta para escovar o dente, gente. Então, assim, eu criei esse hábito. E hoje eu tenho um hábito todo dia. Eu acordo de manhã, bebo água. Tem água, bebo água também. Uma das primeiras coisas que eu faço é bebo água. Foi uma coisa que eu criei na minha rotina, é algo automático que eu faço. Eu nem paro, não é um esforço mais, mas até virar a rotina, virar hábito, é um certo esforço que a gente tem que fazer, porque é algo novo e diferente pra gente. Respondi tua pergunta, Débora? Bom, eu vou esperar a Débora responder. Enquanto isso, eu já vou pedindo para vocês deixarem o coraçãozinho aqui, para quem está aqui comigo. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu já vou encerrando.
Quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, todos que deixaram a sua dúvida. E quem tiver outras dúvidas de inglês, deixa para mim no privado, ou no Insta, ou no Face, que pode ser que eu escolha as suas dúvidas para fazer vídeos novos, aulas novas. Que eu estou aqui para ajudar, principalmente aqui você, mulher empreendedora. Por quê? Porque eu me relaciono com esse público. Eu sou mulher, eu sou empreendedora, eu consigo entender as dificuldades do dia a dia que mulheres empreendedoras passam, porque eu sou uma, principalmente mulheres empreendedoras mães, como eu sou. Então, isso que eu tenho ensinado de cerca de 7 minutos diários de treino é uma coisa que todo mundo pode fazer, todo mundo consegue encaixar. Então, é possível para todo mundo, principalmente mulheres, mães, empreendedoras que têm uma vida de louca, que muitas vezes se sente enlouquecida por causa de tantas atividades. Mas mesmo assim, eu estou aqui para ajudar, porque antes de vocês mesmos acreditarem em vocês, eu acredito em vocês. Eu acredito que é possível, eu acredito que você consegue sim aprender inglês. E eu estou aqui para te ajudar, para te guiar nesse caminho. Conte comigo para o que você precisar. Aproveita o início desse 2019 e juntas nós somos mais fortes. Então vamos juntas. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. E a gente se fala então nas próximas lives. Bye!